Estamos aqui de volta com o programa Assembleia Cidadã, entrevistando o professor Renan Palmeira, presidente do Movimento do Espírito Lilás. Professor, o senhor como historiador que é, diga aos nossos telespectadores por que essas diferenças são tão difíceis de serem aceitas? Olha, primeiro nós tivemos uma mal interpretação da sexualidade. A sexualidade, ela sempre teve ligado também a alguns conceitos econômicos, né? Um exemplo, a mulher, ela sempre foi vista como propriedade do marido. O homem, né? Ele sempre teve uma sexualidade mais pública. Então, nós tivemos uma mal interpretação da sociedade. E aí eu costumo até dizer que o preconceito, ele não é só ruim, né? A homofobia, essa cultura da sexualidade que nós temos, ela não é só ruim para o homossexual, ela é ruim para a sociedade, né? No momento que você coloca a velha frase, homem não pode chorar, né? Homem não pode chorar. Quantos homens eu conheço que não podia nem chorar, né? Que tipo via a mãe morrer e que ia chorar um mês depois porque não podia chorar a morte da mãe, né? A própria proibição do homem poder se abraçar com outro homem, poder abraçar seu próprio amigo, poder ter uma relação mais íntima, né? Então, essa cultura sexual que nós colocamos na sociedade, ela é ruim também para a mulher, né? Quantas mulheres tiveram sua sexualidade oprimidas? Antigamente, a mulher não podia nem sentir prazer, né? Esse prazer era fruto do homem. Então, nós tivemos uma interpretação da sexualidade muito ruim para a nossa sociedade. Principalmente essa ideia de uma sociedade falocêntrica, onde o homem era o centro da sociedade e esse homem o quê? Esse homem másculo, esse homem forte, esse homem robusto, esse homem que era o que teria mais uma função mais pública. Então, nós temos uma mal interpretação da sexualidade da nossa história. E aí é necessário rever esses conceitos, né? Uma educação que seja uma educação para a diversidade, uma educação que seja uma educação inclusiva, uma educação humanizada, né? Uma educação que quebre esses conceitos dessa cultura que nós vivenciamos. E aí a gente coloca essa crítica contra esse modelo sexual que foi imposto, né, que foi educado, não é meramente por ser homossexual, é por entender que ele foi nocivo até para o nosso próprio comportamento humano. E nós acreditamos sim. E aí, pegando um pouco o nosso público, principalmente os LGBTs, a homossexualidade ela foi extremamente perseguida na história da humanidade, né? Então, os primeiros degregados do Brasil, né, os primeiros que Portugal jogava aqui, excluía de Portugal, eram homossexuais, né? O triângulo cor-de-rosa, o triângulo lilás, na verdade, era o triângulo utilizado nos campos de concentração dos homossexuais, né? 20 mil homossexuais foram presos nos campos de concentração nazistas, né? Ser homossexual no mundo era crime, né? Então você tinha prisão pela homossexualidade. Então nós passamos por um momento que a homossexualidade ela significava cadeia, significava crime. Então nós vivenciamos uma punição pelo fato de ser homossexual na história da humanidade. Então nós estamos nesse momento tentando reverter esse quadro, colocando que a homossexualidade hoje ela não é crime, né? Você ser homossexual hoje, você não vai ser punido de morte. Agora, infelizmente, nós temos uma cultura que ainda mata homossexuais. E aí a necessidade de criminalizar a homofobia. E como é que está essa criminalização no nosso país, aqui Olha, na Paraíba? Infelizmente, a passos lentos, né? Muito passos lentos. Nós temos aí dados que colocam cerca de 350 a 400 homossexuais assassinados anualmente no território brasileiro pelo crime homofóbico. Nós temos algumas pressões internacionais da própria OEA, da ONU, para a criminalização da homofobia, mas nós temos um Congresso Nacional que não vota a lei da criminalização da homofobia. Nós já apresentamos a PEC, né, o PLC 122, que criminalizaria a homofobia no território brasileiro. Infelizmente, nós não conseguimos a maioria dentro do Congresso Nacional. Existe um Congresso Nacional que não tem interesse de votar medidas pautadas na promoção da cidadania LGBT e combate à homofobia, até por um perfil do Congresso brasileiro, que é um perfil mais homofóbico, né? Um perfil mais conservador. E até eu acredito que se tem ainda na política aquele olhar que a pauta LGBT poderia tirar voto, que a pauta LGBT poderia afastar de um eleitorado mais conservador.
Então, infelizmente, nós não conseguimos avançar no Congresso Nacional. Nós temos até uma contradição no Estado brasileiro. Nós temos uma política de combate à homofobia, nós temos uma delegacia especializada em combate à homofobia, mas nós não temos a tipificação, a criminalização da homofobia. Então, o movimento LGBT tem buscado apresentar no novo Código Penal a criminalização da homofobia através da senadora Marta Suplicy. Também estamos tentando refazer uma outra proposta de PLC, via João Willis e via a deputada Érica Cocai, mas até então nós não estamos conseguindo avançar no debate sobre a criminalização da homofobia no território brasileiro. E estamos até dialogando a possibilidade de iniciar esse ano um referendo popular, né, um projeto de lei popular, a qual o movimento se comprometa a ir para a rua, pegar assinatura e aí construir uma campanha com apoiadores solicitando a criminalização da homofobia. Mas entendemos que é necessário sim a criminalização da homofobia, a punição da homofobia. Mas o crime da homofobia é crime já no Brasil, ele é crime, né? mas ele não é tipificado como homofobia. Um exemplo, nós temos a lei contra o machismo, a Lei Maria da Penha. Então, a agressão contra a mulher ela é punida. Né? Você tem, lógico, a legislação, né, o Código Penal, que envolve como crime a mulher, mas quando você tem a tipificação do machismo, então, além do crime, você vai ter uma tipificação em cima e uma punição por uma prática machista. Então, o que nós buscamos é igualar a homofobia como crime do racismo e como crime do machismo, que aí possibilitaria também outras políticas públicas surgirem e possibilitaria também uma punição da prática da homofobia. Então, você pode enquadrar enquanto constrangimento, mas não tem a mesma intimidação ou a mesma função do que o machismo e o racismo no nosso Código Penal. Agora, você falou no Congresso. O Congresso hoje já não está modificado, não? Vocês têm representantes lá? Nós temos uma frente parlamentar, que é a frente formada com Érica Cocai, com João Willis, mas nós não temos um Congresso muito dialogável sobre a pauta LGBT. Infelizmente, isso é uma realidade que nós assistimos nesses últimos anos. Nós temos uma relação de força dentro do Congresso bastante complicado. Para se ter ideia, o casamento civil, né? Ele foi aprovado pelo Supremo, né? Ele não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, a PEC do casamento civil estava no Congresso desde 2002. Né? A PEC da criminalização da homofobia está no Congresso desde 2004. Infelizmente, não é votado no Congresso Nacional, até por esse perfil mais conservador do Congresso Nacional. Então, nós temos conseguido avançar via judiciário, mas via Congresso, não. Inclusive, nós temos leis até que são leis complicadas sobre a cidadania LGBT que está no Congresso, que é o Estatuto da Família, que é um estatuto que já passou pela Comissão de Justiça, que aí restringe até e formaliza um conceito de família heterossexual para o Brasil. Quando a gente está discutindo a diversidade sexual, a diversidade do conceito de família, nós temos um Estatuto da Família que coloca, né, que formula a ideia de uma família meramente heterossexual. Então, nós temos um Congresso complicado para a pauta LGBT. Infelizmente, nós não conseguimos avançar nesses últimos anos. Temos parceiros, né? Temos no universo de 500 e poucos parlamentares, só um homossexual assumido, que é o João Willis, mas não conseguimos avançar dentro do Congresso. E na Paraíba, então, nem se fala? Na Paraíba, a gente nós temos uma lei bastante interessante, a Lei 7.301, que ela é da Assembleia Legislativa. Ela foi votada, apresentada pelo então deputado estadual Ricardo Coutinho, na época, e é uma lei que pune a homofobia em espaços públicos. Uma lei bastante interessante e avançada na época. Essa lei passou pela Assembleia Legislativa, mas ela não tem hoje validade. Até uma luta do movimento LGBT, entendendo a importância dessa lei, que essa lei seja... Porque ela não tem validade? Ela não tem validade, segundo o que a gente tem estudado, tem dialogado com a Secretaria, porque não existe um órgão fiscalizador dessa lei. Então, nós estamos trabalhando via Secretaria de Segurança, via também ao próprio Estado, para que essa lei... a Secretaria da Diversidade, né? Não, nós também temos a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. Mulher e da Diversidade e aí Humana. tem uma gerência, que é uma gerência LGBT. Mas aí nós passamos por um momento que nós estamos tentando reativar essa lei,
por entender que é uma lei importante, né? Uma lei que pune a homofobia em espaços públicos. Ela não criminaliza a homofobia, porque aí seria algo do Congresso Nacional. Mas ela pune a homofobia com multa. É uma lei bastante interessante que ficou parada. São 9 anos que a lei está parada, foi votada. É uma lei bastante avançada no cenário nacional e que nós estamos tentando, há uns 2 anos, reativar essa lei por entender a sua importância no nosso Estado. E para reativar essa lei, precisaria ainda da Assembleia ou isso é do Poder Executivo? Não, precisaria do Poder Executivo. Né? Nós já estamos com a audiência marcada com o Cláudio Lima, no dia 2 de fevereiro, e estamos fazendo algumas pressões sociais também por entender a importância dessa lei, que para a legislação nacional seria bastante avançada. Conseguimos a criação do Conselho LGBT Municipal e Estadual também, e estamos com alguns serviços para a população LGBT. Estamos com o Espaço LGBT, que funciona em João Pessoa, que tem serviço de psicólogo, advogado, assistente social. E estamos também com a delegacia especializada em crimes homofóbicos, que trabalha com os crimes homofóbicos em nossa cidade. Bom, de certa forma já houve muito avanço, né? Houve muito avanço, mas nós entendemos ainda que esses avanços, eles são avanços localizados em certas regiões, é necessário interiorizar algumas ações públicas e é necessário também trabalhar muito na educação, né? O combate à homofobia, ela tem que ter como um eixo central uma reeducação da sociedade. E a educação ela é central, né? A busca de uma educação inclusiva, sem homofobia e sem preconceito. Isso que tem que ser feito desde o jardim de infância, né? Desde os primeiros momentos. Agora, os casais homofóbicos já conquistaram muitas coisas também, né? Direitos. Vamos falar um pouquinho sobre esses direitos. Conquistaram, sim, né? Os casais homoafetivos. Homoafetivos. Isso. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a lei da união homoafetiva. Então, ele reconheceu a união homoafetiva. E aí é uma questão bem interessante, porque o Legislativo não reconheceu. O Congresso Nacional, ele não votou mais de 10 anos uma lei para o casamento civil igualitário. E aí o Supremo, entendendo a paralisia, né, do Congresso, ele age no sentido de reconhecer a lei, né, reconhecer, não a lei, mas reconhecer a união homoafetiva. Posteriormente, o Supremo equiparou ao casamento civil homoafetivo, e aí dando os mesmos direitos aos casais homoafetivos, que foi um avanço no Brasil, foi um avanço na sociedade de forma mundial, mas também foi um avanço para a cidadania LGBT. Você imagina quantos casais viviam há 20, 30 anos juntos, e quando um falecia, não tinha direito à herança do outro, os sobrinhos reapareciam para reivindicando parte da herança, ou a própria impossibilidade de utilizar o nome do seu parceiro, o plano de saúde, apresentar nas suas prestações de conta o seu parceiro. Então foi um avanço. Porém, não é lei. O casamento civil não tem uma lei que regulamente a união homoafetiva no Brasil. Ele foi uma jurisprudência do Supremo, que aí é meio que complicador, porque é necessário ao mesmo tempo, ainda nós temos a PEC do casamento no Congresso, para que tenha uma lei, né? Porque é diferente você ter uma lei e você ter uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos ainda o projeto do casamento civil igualitário no Congresso, que está a passos lentos, mas nós reconhecemos como um grande avanço o casamento civil igualitário, é um reconhecimento de direito, é uma justiça, né, do Supremo Tribunal e da sociedade brasileira. E de que forma a sociedade pode ajudar? Olha, primeiro eu acho que combatendo a homofobia, combatendo o preconceito. Nós somos agentes sociais, né? Nós somos cidadãos e temos funções sociais a serem cumpridas. Então, combater o preconceito não é uma função meramente do MEL, não é uma função meramente do poder público, é uma função da sociedade. E aí, combater o preconceito é você ensinar ao seu próximo que todos somos iguais e que todos temos as mesmas funções e os mesmos direitos. E aí entra a função tanto da mídia, quanto da educação, quanto da sociedade. E aí colocar que essa luta não é uma luta meramente nossa enquanto LGBT. É uma luta que é sua, é uma luta que é da sua família, que é da sociedade. É possível sim construir uma cultura sem preconceito, a qual seja compartilhada coletivamente com cada um que compõe a nossa sociedade.
Muito bem. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Se você quiser dar alguns recados aos nossos telespectadores, esteja à vontade. Não, primeiro colocar aqui, agradecer pelo espaço, primeiramente, reafirmar o nosso compromisso enquanto instituição de estar na luta pelo combate ao preconceito. Infelizmente, nós estamos falando de vários avanços que nós tivemos nesses últimos anos, mas reconhecemos também que tivemos vários retrocessos. Principalmente o discurso do ódio, o discurso do preconceito, ele ainda é muito forte na nossa sociedade. Nós temos pessoas públicas até que utilizam o discurso da homofobia, o discurso do preconceito, o discurso da intolerância. E que nós realmente estamos na luta. Esse ano é um ano chave na sociedade brasileira para se criminalizar a homofobia e para lutar por essa cultura de paz, de combate ao preconceito. Muito bem. Encerramos aqui o programa Assembleia Cidadã e agradecemos a sua audiência. Prometemos voltar com novos e interessantes assuntos na sua TV Assembleia, a imagem da cidadania. Meu amor, se expôs em outdoor gigante.